Quando surge, família Palmeiras ligada aqui no nosso canal Verdão Info, bora falar de Palmeiras 2, América Mineiro 1, grande final da Copinha, Palmeiras bicampeão da competição, um jogaço no Canindé, realmente as duas melhores equipes da competição chegaram à final. Vocês sabem que nem sempre isso acontece, né? Depende, de repente, do chaveamento, uma equipe considerada boa, de repente está numa noite ruim, acaba caindo mais cedo, enfim, mas não, dessa vez na Copinha 2023, as duas melhores equipes da competição realmente chegaram à final, uma final sensacional lá no Canindé, onde o Palmeiras conseguiu bater o América, né, com um gol salvador do Patrick no finalzinho, quem diria, né? A gente falava bastante aqui do Patrick, que tinha sido uma surpresa na lista dos 30 atletas, e coube a ele a marcar o gol do título palmeirense no finalzinho, já nos acréscimos do segundo tempo. O PV, que começou com uma formação diferente, né, pelo menos em relação às últimas partidas, ele iniciou com o Estevão e saiu o David Cauã. Foi isso que ele fez no intervalo do jogo contra o Goiás no Allianz Parque, que foi o jogo passado da semifinal, e na ocasião deu muito certo. O Estevão entrou, incendiou o jogo, o Palmeiras conseguiu o gol que fez com que o time avançasse a decisão. Dessa vez na final o PV já começou mesmo com o Estevão. Enfim, para muitos o David Cauã não merecia ter saído. Aliás, foi uma grande sacada do PV, né? O David Cauã nessa copinha como um todo, o próprio Aranha, são jogadores nascidos em 2005 que arrebentaram nessa copinha. O Aranha fez uma defesaça no primeiro tempo, a bola tocou na trave ainda. Enfim, o América jogou melhor o primeiro tempo que o Palmeiras, na minha opinião, mas o Verdão abriu o placar com o Juan Ribeiro, artilheiro da copinha, 9 gols em 9 jogos. Sensacional a marca do Juan, quebrando recordes atrás de recordes. Aproveitou a assistência do Vitinho e destaque para o Mancha no início da jogada, que foi ele quem deu o lançamento para o Vitinho servir o Juan Ribeiro. O América empatou ainda na primeira etapa com um gol de pênalti, mais um pênalti cometido pelo Léo na competição, e aí o Renato acabou batendo o Aranha. Detalhe que o Aranha tinha pegado o pênalti do Renato, né? O juizão pediu para cobrar de novo porque ele não tinha pitado, né? Então aí o Renato, na segunda tentativa, acabou vencendo o goleiro palmeirense. Falei das escolhas do PV, né? Dos jogadores mais jovens. Aliás, uma equipe muito jovem na Copinha, 18 anos a média de idade do Verdão. Mérito total do PV, reinventou essa equipe, né? Se a gente comparar com a Copinha passada, o PV, que é bicampeão da Copinha, time totalmente novo, do goleiro ao centroavante, literalmente novo. Nem mesmo os atletas nascidos em 2002, foi só o caso do Henry, né? Mas aqueles atletas que venceram a Copinha no ano passado e também ajudaram o Verdão ao longo do ano a conquistar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, não estiveram presentes, né? Nenhum da Copinha do ano passado, dos titulares, e nem mesmo aqueles que ajudaram o Verdão ao longo da última temporada, que é o caso do Garcia, o caso do John, do Naves, do Fabinho, até mesmo do Hendrick, Giovani, né? O ano passado o Hendrick fez gol decisivo no Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Corinthians. Giovani, John jogaram ao longo da competição, são jogadores hoje que pertencem ao time profissional do Palmeiras, mas nessa Copinha não, nenhum esteve presente. Isso sem falar nos atletas que foram para a Seleção Brasileira Sub-20, Luiz Guilherme, Michel, Kaique, todos seriam titulares. Então o time foi realmente todo reformulado, e o PV, com aquele esquema que ele vem testando desde o ano passado, lá na Copa do Brasil Sub-20, acabou dando muito certo, aquele esquema 3-4-3 com dois pontas que são atacantes muitas vezes, né? Então o PV reinventando, potencializando muitos atletas, fazendo com que muitos deles acabem jogando em mais de uma posição, que é quase que uma regra na base palmeirense hoje. Então faz um trabalho de excelência o PV na base do Palmeiras, né, no Sub-20, e os números mostram isso. Essa final foi o jogo de número 64 dele pelo Sub-20, e são 50 vitórias. Apenas 9 empates e 5 derrotas. 5 derrotas e 5 títulos pelo Palmeiras. Olha que absurdo os números do Paulo Vitor Gomes. E após o América fazer um grande primeiro tempo, exigir muito do Aranha, exigir muito da defesa palmeirense, a gente vai para o segundo tempo, onde o PV começou ali a modificar o time. Já no intervalo saiu o Léo e entrou o herói Patrick. E ao longo do segundo tempo, muita gente até questionou um pouquinho as mexidas do PV, né? Porque saiu o Kevin, saiu o Juan, saiu todo mundo ali da frente, né? O próprio Estevão. Então foram saindo os melhores jogadores, mas também entraram jogadores decisivos. O Gilberto entrou bem, o Thales entrou bem, o Patrick nem se fala, né? Um jogador ambidestro, muito dinâmico ali no meio. E também o Daniel, né? Que no primeiro toque na bola quase marcou para variar, né? Melhor finalizador do elenco, o Daniel, que acabou ficando no banco. Agora dá para dizer que merecidamente para o Juan, né? Depois da copinha que o Juan fez, sensacional. Aliás, o Juan quebrou mais um recorde. São 9 gols em 9 jogos, né? Ele já é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Copinha.
Até então era o Edmilson, que em 3 edições, 2001, 2002, 2003, ele tinha marcado também 9 gols. E aí a gente chega ao gol do Patrick, aos 47 do segundo tempo, herói palmeirense, volante, canhoto, camisa 28 às costas, qualquer semelhança é mera coincidência aí com um jogador que está na Premier League, agora jogando muito, aliás, o Danilo. Mas brincadeiras à parte, o Patrick é muito bom volante e deve ganhar mais minutos, bem mais minutos, mais jogos no Sub-20 ao longo deste ano, já que no ano passado ele jogou pouco, né? Chegou da Ferroviária no meio do ano passado, jogou pouquinho mesmo, e agora essa copinha pode ser uma mudança de chave para ele, tomara, porque parece realmente um bom jogador. Então a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa o like aqui embaixo, já comenta quais foram os destaques para vocês da copinha. Aliás, o Patrick foi eleito o melhor jogador da final e o Kevin, merecidamente, foi eleito o melhor jogador da copinha. Mas comenta aqui quais outros jogadores vocês também gostaram ao longo da competição. Então tamo junto, galera. Valeu. Até mais.